Parece que o Brasil realmente virou uma grande piada, né? Porque parece que está tudo bem, parece que o senhor é ministro da Suíça, parece que de fato vocês pintam um Brasil que não existe. Só que quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né? Sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso. Só que não está lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui. Ficar como se, não, tá tudo bem, tá tudo certo. São deputados ou empregados de marketing para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo? Poxa, eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como está a economia, tá de sacanagem, né? É um imposto a cada 37 dias, é só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem está lá em cima, né? Como o senhor disse com o IOF, que é em cima só lá do... Como o senhor citou, perdão? Quem está em cima do apartamento, né? Lá sacado do apartamento. Ou seja, não é isso. São pessoas comuns que estão sendo, de fato, destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Por exemplo, quando você disse, peguei aqui, que o aumento do IOF e as coisas que mexem com o mercado financeiro apenas afetam moradores de cobertura. Como se as pessoas de classe média não conseguissem ter acesso a investimentos e como se o aumento de custo geral das coisas não impactasse os preços. O Brasil, por exemplo, tem a maior arrecadação do que a média do G7 e maior que a média dos países emergentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo, de continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação. Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? É sempre deles. Então, de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade suas. Porque, eu confesso, existem erros em qualquer instituição, porque todo ser imperfeito não vai conseguir criar uma instituição perfeita. Agora, vocês querem sempre botaram-se aqui a culpa do INSS só no governo anterior. Engraçado, né? Aconteceu... os problemas desde 2006, no 2013, 2006, os relatórios. Quem era o presidente em 2013? Era PT, pô. 2013, PT. Aí eu te pergunto, então lá aconteceu, no Temer é culpa do Temer. Acontece na época do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Acontece no governo Lula, é culpa do Bolsonaro? Isso não faz sentido lógico. O que eu peço, senhor ministro, de fato, todo ministro que vem do Lula aqui, enfim, é a mesma coisa. Você pinta um Brasil, de fato, inexistente. Eu só peço o seguinte, eu sei que não dá para poder contar com a boa vontade de vocês, porque, de fato, não há responsabilidade fiscal nenhuma. Mas vocês falam tanto nessa questão de não ser polarizado, não ficar defendendo só um lado porque tem que ser o certo a todo custo, mas vocês estão fazendo isso, poxa. Isso é na rua. Isso é na rua. Vai lá onde eu nasci, vai lá comprar um mercado, vê se está tudo ok. Poxa, realmente, isso aqui é um teatro muito gigantesco e sobre qualquer custo vocês querem pintar uma imagem de um partido que tem destruído o Brasil. Lamento muito pelo clima aqui, feliz, alegre. Não consigo estar nesse mesmo clima que vocês. Conheço a ponta, sei das realidades, vim de uma favela, Cabana do Pai Tomás, que eu sei a realidade, as pessoas não estão satisfeitas. O vídeo do Pix não é por conta de engajamento, não foi nada de Elon Musk, tá, que o senhor falou, foi nada de Trump, nada de Mark Zuckerberg que ajudou, não. Foi um manifesto das pessoas, através de um vídeo dizendo, a coisa não tá legal. E vocês nem admitirem isso, pra mim diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Quero parabenizar a vinda do ministro, a coragem dele, porque realmente vir aqui com um governo fazendo tantas atrapalhadas na economia realmente é algo que a gente deve elogiar. Saudar todos aqui presentes. Mas, ministro, todos os componentes da mesa, é engraçado nós ouvirmos aqui deputados falando a respeito do governo Lula dessa forma que falaram aqui, me surpreende muito, me deixa realmente querendo viver nessa propaganda do PT. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado, o preço dos alimentos está explodindo. O ministro falou, inclusive, que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros, nas despesas desordenadas. Inclusive, o ministro falou que ele esteve fazendo uma reunião na casa do deputado Hugo Mota, presidente Hugo Mota, para mostrar o pacote fiscal. E ele falou que o presidente Hugo Mota é alguém que está querendo realmente fazer o Brasil crescer. Bom, pode ser, até pelas declarações que ele fez hoje. Hugo Mota diz que pacote de Haddad não será bem aceito pelo Congresso. O presidente da Câmara voltou a falar mal do pacote de Haddad em evento nesta quarta-feira, 10h53 dessa quarta-feira.
Folha de São Paulo. Mota diz que medidas de Haddad devem ter reação muito ruim e que não serve a projeto político do governo. Então, realmente, pode ser que o presidente Hugo Mota queira fazer o Brasil crescer e não servir ao governo com esse pacote horrível que vem em substituição a essa outra medida desastrosa que foi o aumento do IOF. A imprensa divulgou, ministro, que inclusive, na sua apresentação, Vossa Excelência disse que a culpa pela crise fiscal é do governo Bolsonaro. Isso é mentira. Vossa Excelência não acredita nisso, ninguém acredita nisso. Mas vamos supor que seja verdade. Vamos supor que realmente a culpa foi do governo Bolsonaro, que deixou um superávit de 54 bilhões. Vocês já não tiveram tempo suficiente para colocar ordem na casa? Já não tiveram tempo suficiente para conseguir ajustar as contas públicas? Em 2023 nós vimos 230 bilhões de déficit, de prejuízo, de rombo maior da história. 2024, 11 bilhões. E isso só aconteceu, né? Para mim, isso foi uma grande façanha, reduzir esse rombo de 230 para 11 bilhões. Só foi possível porque o governo começou a arrecadar muito mais. Arrecadando muito mais com mais imposto. Só que o governo gasta muito mais do que arrecada. O governo hoje tem arrecadação histórica. 2,65 trilhões foi o que foi arrecadado em 2024. É a maior arrecadação da história. Só que, como nós já falamos, o governo arrecada muito, mas gasta muito mais. Isso só foi possível, essa lambança, esse desequilíbrio das contas públicas, porque vocês cometeram uma série de erros desde o fim do governo Bolsonaro, após a eleição. Após a eleição, vocês enviaram para cá a PEC da transição. A PEC da transição que permitia furar o teto de gastos, permitiu, e mais de 200 bilhões, inclusive colocou um dispositivo para acabar com o teto de gastos e colocar essa porcaria desse arcabouço fiscal que também aumentou a capacidade de gasto público, atrelando ao aumento da receita. E aí faz o que nós estamos vendo agora. Uma receita artificial, e faz com que aumente o endividamento público. Também teve a reforma tributária, que ainda não está em vigor, mas vamos ter aí o maior imposto sobre consumo do mundo. O governo Lula aumentou o imposto ao menos 25 vezes desde 2023. Desde o início do governo Lula, foram 25 medidas para aumento de impostos, aumento de alíquotas, majoração, a base de cálculo. Vou citar algumas aqui. Reversão de alíquotas de PIS, COFINS sobre grandes empresas. Tributação de fundos exclusivos e offshore. Proposta de aumento do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. E a mais recente, que foi o aumento do IOF, aumento do imposto sobre operações financeiras. Essa, para mim, foi a maior lambança de todas. Não precisa ser um grande tributarista, não precisa ser um grande economista para saber que IOF é um imposto extra fiscal. Não é um imposto fiscal, não é um imposto com fins arrecadatórios. O IOF tem um fim de regular a economia, tem um fim de combater a inflação, de proteger a indústria nacional. E aí, utiliza o IOF para fazer caixa, para aumentar a arrecadação, para tapar um pouco o rombo do governo. E a previsão que vocês tinham era de arrecadação de 61 bilhões em 2 anos com essa medida desastrosa, que repercutiu muito mal no mercado, repercutiu muito mal com a opinião pública, e aí voltaram atrás. E, aliás, eu nunca vi um governo tão atrapalhado. Toma uma medida, como foi com relação à questão do PIX, aí o Nicolas fez um vídeo que desmontou, acabou com o governo, e aí eles voltam atrás. Aí depois anuncia a IOF, aí volta atrás. É um festival de atrapalhadas, mas como a culpa é sua, você coloca em quem você quiser. É um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barberagem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas, quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro? O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barberagem na venda da Eletrobras, vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras.
com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador. Esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro. Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande brincadeira. Isso não é sério. Isso não é correto. Querer fazer Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo do quadro dele estar na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Vem falar de barberagem por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Olha, isso... Nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública.